Oi gente, aqui é a Monique, esse é o Histórias de Noah, bem-vindo a mais um vídeo. Esse vídeo é mais um vídeo de dicas de livros que você pode usar na sua aula de literatura, então roda a vinheta e a gente já conversa sobre. O livro de hoje é o Histórias do Mundo para Crianças, do Monteiro Lobato. Então, por que eu tô indicando esse livro, né? Porque é um livro de história, né? E o Monteiro Lobato, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, e se os alunos já têm algum contato com a obra, é muito mais fácil para eles lerem esse livro, já que tem os personagens favoritos deles, né? Então vai ter lá a Emília, vai ter o Pedrinho, vai ter a Narizinho, e eles vão estar ouvindo as histórias que vão ser contadas pela Dona Benta, e então eles vão fazer comentários durante a história, então é uma forma mais lúdica para eles prestarem atenção. Então, qual que é o plot aqui? A Dona Benta tá lendo um livro que se chama Shields, History of the World, do V.M. Hiller, acho que é assim que pronuncia. E aí, ela leu esse livro, né, mas ela quer contar essa história, né, a história do mundo para os netos dela, né, mas ela sabe que as crianças não vão pegar aquela barca e ler aquilo. Então ela resolve fazer serões, né, então toda noite ela vai contar uma parte daquele livro para as crianças. Então essas partes vão se resumir em capítulos, esses capítulos são pequenininhos, gente. E aí, ó, essa versão que eu tenho, no caso tem os desenhos, né, para facilitar, então tipo aqui, capítulo 5, né, começa aqui e começa uma história. Tipo, 2 páginas do capítulo. Daí ele vai falar sobre os hieroglifos. 3 páginas falando. Então, por isso que esse livro é legal, porque ele faz um apanhado, um resumido, né, de várias coisas históricas, principalmente da história antiga. Então, ele vai começar ali com o surgimento, né, a criação do mundo, daí ele vai ir para os povos antigos, a invenção o descobrimento, a invenção do fogo. Aí vai falar desses assuntos que hoje em dia, né, a gente não fala tanto, não conhece tanto. Porque se a gente pensar, hoje em dia, na modernidade, a gente se preocupa muito com a história ali do século XX, né? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, e tudo que ocasionou na nossa vida hoje em dia, né? E principalmente Segunda Guerra Mundial. E isso é até interessante desse livro, porque ele escreveu durante a Segunda Guerra e publicou logo depois, ou um pouquinho antes, a primeira publicação. E aí o que acontece? Na primeira edição não tinha nada sobre a Segunda Guerra Mundial, e daí quando ele foi sair a segunda publicação, ele literalmente fala da Segunda Guerra Mundial em uma página. Aí quando ele foi falar da Segunda Guerra Mundial, ele teve que fazer um apêndice na segunda reedição do livro. E aí, literalmente, gente, ó, começa aqui, ele vai falar a Segunda Guerra Mundial, ele vai explicar o que aconteceu em 2 páginas. Já viu um livro sobre a Segunda Guerra Mundial com 2 páginas? Achei sensacional. Porque a gente dá tanta importância para os acontecimentos mais recentes, né? E Monteiro Lobato já, até por ter sido muito recente, né? Ele meio que se isentou de comentar sobre isso. Mas é interessante porque esses são assuntos que os alunos, né, eles estão aprendendo ali do 6º ao 9º ano. Então é uma boa época para você usar esse livro. Eu usaria com 6º e 7º, principalmente. Como eu disse, né, vai falar da Guerra do Peloponésia, do Egito, das pirâmides, da Babilônia, vai falar das 7 maravilhas do mundo antigo, e vai falar de todos os filósofos antigos, vai pegar mais essa cultura clássica mesmo, que hoje em dia a gente não liga tanto. Tem muita coisa, assim, que eles vão falar de expressões antigas, né, que a gente usava da cultura grega e tudo, e que hoje em dia é legal porque a gente não usa mais essas expressões no nosso dia a dia, nem conhece elas. Então, pra gente ver, né, esse distanciamento histórico e de cultura que houve do final dos anos 40, que saiu a segunda reimpressão do livro, para hoje em dia, né, 80 anos depois. 6º e 7º ano é exatamente o ano que eles estão estudando isso. Então, é uma boa forma de você se juntar com o professor de história e ler esse livro com eles. Eu sugeriria não dar o livro para os alunos levar para casa, mas fazer uma experiência mesmo igual a Dona Benta, de ler aqueles capítulos para eles, ou até contar parte desses capítulos de uma forma mais dinâmica,
para eles, onde eles possam participar disso. O livro é dividido em 35 noites que a Dona Benta vai sentar para contar, né, para as crianças essas histórias, mas são 82 capítulos. Então você veja ali o que serve, o que não serve, né? Qual divisão você vai preferir, se você vai preferir falar por capítulos ou por serões. Eu acho melhor por serões. E daria para você fazer isso durante o ano todo. Até porque como são muitas informações históricas, e eles já estão vendo isso na aula de história, não tem necessidade de você sentar e ler isso aqui de uma vez só com eles. Até porque eu acho que é melhor para eles absorverem essas informações aos poucos. Aí você tem que lembrar, né, de falar com o seu professor de história, né? Porque em 80 anos muda muito o pensamento crítico. Então aqui tem muitas coisas que tinham uma visão que hoje em dia não é a mesma, apesar do Monteiro Lobato ter uma visão muito crítica sobre a escravidão, sobre o governo brasileiro da época. O livro chegou até a ser proibido na época no Brasil e ser queimado. Fizeram pessoas religiosas, fizeram até campanhas para queimar o livro, porque ele ele criticava abertamente a Igreja Católica e o governo na época, que era o governo do Getúlio, né? E aí, na época era ditadura também, né? E daí tinha aquele negócio de você estar incitando as pessoas a serem as crianças, né? A serem contra o governo. E é legal porque Monteiro Lobato tem muito isso, né? De incitar o pensamento crítico nas crianças, do tipo, só porque alguém tá falando que isso é certo, não quer dizer que é certo. Você tem que pensar sobre isso e ver se você realmente concorda ou não. E você tem a chance de concordar com o negócio hoje em dia e daqui a pouco mudar de ideia e evoluir. Né? Daí você entra também em toda a polêmica do Monteiro Lobato, que é o fato dele ser racista. No caso, gente, muito legal, Soler. Declarado. No caso dele ser um racista declarado. Nesse livro é mais um racismo sutil, já que a tia Anastácia aparece bem pouco. Tem um tipo de chamar ela meio que de burra por ela não entender, então ela já nem participa muito desses serões. Entretanto, todavia, por que eu acho que a gente deve ler Monteiro Lobato na escola e não proibir, né? Porque, gente, a gente não pode apagar que existem pessoas racistas no mundo, tá? O mundo não é perfeito. As crianças vão lidar com gente racista e elas precisam saber que racismo existe. Não dá pra elas crescer e do nada tá na rua e encontrar alguém racista e falar, olha, ninguém nunca me falou que isso existia, a gente nunca teve uma discussão sobre isso. Não tem como você apagar isso. Porque quando você apaga isso, você minimiza todas as lutas que acontecem no mundo contra o racismo. Porque se o racismo não existe, nunca existiu e não existe pessoas racistas, não existe escritores racistas, por que tem tanta gente negra no mundo aí gritando parem de ser filha da puta? Racistas. Por que tem tanta gente negra aí gritando parem de fazer essa merda? Entendeu? Ou ser racista, no caso, a mesma coisa. Morgana, barulhos no fundo. A sala de aula é o lugar para você discutir isso. Ah, a tia Anastácia, presumivelmente, é a negra que tá na cozinha fazendo comida. Isso mudou? Não, gente. Você vai na casa das pessoas, hoje em dia, 90% das empregadas vão ser negras. Por que isso ainda é o normal no Brasil? Por que você falar que a tia Anastácia é uma negra beiçuda? Triste dela, coitada, nasceu preta. Por que existe esses pensamentos? Ah, tão feio assim, Monteiro Lobato chamar a tia Anastácia, a Emília, né, que normalmente é a Emília que fala, que a tia Anastácia é uma negra beiçuda. Ah, tá, e as pessoas não falam mal da boca do negro, do nariz do negro, do cabelo pichain do negro, cabelo ruim do negro, nunca. Nariz de batata. Onde que vem isso? Então você conversar por que isso é tão horrível e a gente ainda continua praticando isso de formas mais veladas, mas ainda assim continua fazendo hoje em dia. Então, gente, trazer essa discussão, porque a discussão, o problema existe. Não tem por que você tirar isso ou fingir que não existe se existe até hoje. E conversar sobre isso, até porque nesse livro ele vai ter mais, eu acho, até conotações machistas do que racistas aqui. Principalmente pelo fato do Pedrinho ser mais interessado em história do que a Narizinho. E essas coisas, né? Que no caso tem ali, né? Que
A Emília seria o alter ego da Narizinho, porque ela é a pessoa, né, livre e fala tudo que pensa, já que a Narizinho é menina e não pode falar, né? E já o Pedrinho seria ali o alter ego do Visconde de Sabugosa, que é a pessoa muito inteligente, e eles são as pessoas da cabeça e que estão buscando saber mais coisas, né? Então, vão ter passagens aqui que você fica assim... Aí você tem que comentar, né, sobre a situação da mulher, por isso que as mulheres foram à luta, foram atrás de votar, de trabalhar, de ter estudo, já que a gente tem várias menções aqui sobre o fato do Pedrinho estudar e da Narizinho não estudar, porque ela tem que estar na cozinha, aprendendo a cozinhar. Então, você conversar sobre essa diferenciação de gênero também, porque a gente não pode pagar que essas realidades existiram, porque elas existem até hoje. Como professor, a gente não deve fugir dos autores contraditórios, né? Porque apesar do Monteiro Lobato ser muito a favor das crianças, né? Do conhecimento das crianças, dele falar desse país do interior, que a gente não falava, dessa valorização da pessoa que não trabalha na cidade, né? Ele era racista, ele era machista, ele era um homem branco do seu tempo, né? Só ler ali o Presidente Negro, né? Que eu, sinceramente, nunca tive capacidade de ler, porque só o plot já é muito baixo nível pra mim. Mas é um livro que também tem muitos relatos de coisas que as pessoas pensavam na época e pensam até hoje. Então, é pra isso também que eu acho que serve a aula de literatura, né? Pra você trazer essas discussões dos pensamentos que os autores colocam no livro, até porque eles estavam muitas vezes querendo dizer alguma coisa, a gente interpreta de outra forma, e com o tempo a gente vai interpretando isso de formas cada vez mais diferentes. Muitas vezes duvido muito que as pessoas que liam Monteiro Lobato nos anos 40 tinham, né, a mesma relação com o livro que a gente tem hoje em dia. Então, trazer todas essas discussões e também aproveitar para entreter as crianças. Então, esse foi o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, compartilhem com pessoas que vocês acham que vão ter interesse. Lembrem de entrar no nosso Instagram, que é @histórias de Noah, e façam comentários aqui. Caso você tenha uma opinião diferente, queira compartilhar com a gente sempre responde aqui. E até o próximo vídeo e até mais!